Muito boa tarde a todos. Em nome do Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, queria dar as boas-vindas a todos a esta casa. Em primeiro lugar, ao Sr. Ministro das Finanças da Guiné-Bissau, a todos os membros do Corpo Diplomático aqui presentes e outras individualidades. O Dr. Vítor Ramalho não pôde estar presente pelas razões que a seguir vou citar e pediu-me que vos transmitisse uma mensagem que vou passar a ler. Após ter consensualizado com o Sr. Ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Dr. João Alás Fadiá, na muito congratulante e enriquecedora reunião que teve no meu gabinete por ocasião da oferta do seu livro O Espelho de uma Vida, a apresentação pública deste no auditório da UCLA foi fixada para o dia de hoje. Surgiu-me, porém, um impeditivo inviabilizando a minha presença. Não duvido que o autor do livro, referência da Guiné-Bissau, compreenderá a razão. É que, após a marcação da apresentação pública do livro, a senhora Presidente do Conselho Português para os Refugiados deu-me conta da ocorrência de uma cerimónia pública da passagem do 30º aniversário da criação do Centro. Sucede que fui um dos fundadores da criação do Centro, ocorrendo hoje a efeméride dessa passagem, não podendo prescindir da minha presença, o que é compreensível. Isso não me impede de, na qualidade de secretário-geral da UCLA, saudar, por esta via, o Sr. Ministro das Finanças da Guiné-Bissau, Dr. João Fadiá, pela publicação do livro que retrata uma vida muito rica e da maior utilidade para o conhecimento do próprio país, como constatei. Ao fazê-lo, saúdo também o Sr. Embaixador da Guiné-Bissau e querido amigo que conhece, como poucos, esta casa, por ter sido um seu excelente colaborador, aqui representado, bem como a Embaixada do seu país, na pessoa da Sra. Doutora Florzinha da Costa Monteiro, Ministra Conselheira. Sou testemunha da preocupação que o Sr. Embaixador teve em acompanhar de perto esta iniciativa. Aproveito ainda o ensejo para cumprimentar os demais representantes das instituições aqui presentes, que muito nos honram, e a todos quantos não deixaram de dizer presente ao convite. Bem-ajam. Desejo, por isso, o maior sucesso à divulgação do livro, felicitando de novo o seu autor e agradecendo aos colegas da UCLA aqui presentes, particularmente ao arquiteto João Lapleno Guimarães, que me representa, e às doutoras Anabela Carvalho e Raquel Carvalho, sem as quais não seria possível a transmissão em direto desta sessão, que será também divulgada nas plataformas da UCLA. Posto isto, transmitida a mensagem do nosso secretário-geral, dou-lhe assim, não é? Que diz a continuação da apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, plateia. Boa tarde, João Alás Fadiá. Coube-me a mim a missão de ler uma mensagem do Dr. Vial Motinho, que infelizmente não consegue estar aqui presente fisicamente, então deixa-nos aqui uma mensagem. Vial Motinho é escritor e jornalista que teve a honra de fazer o prefácio para esta obra, para o nosso estimado autor. Minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, muito agradeço que me relevem o facto de aqui tentar apresentar um livro sem estar efetivamente diante de vós, obrigando a ser lido. Por isso, estas palavras serão poucas. O que se passa é que as minhas condições de saúde não são nada agradáveis, encontrando-me incapaz de viajar, aproximadamente entre exames clínicos e tratamentos correspondentes, condicionam pelo que reitero as minhas mais sinceras desculpas. Assim, devo começar por referir que aceitei o convite para a participação neste projeto do Dr. João Alás Mamadou Fadiá, pelo meu interesse por esta expressão humana, paralela à arte literária, que é a realização de uma autobiografia de homem público, neste caso um economista levado, aliás, mais do que uma vez às responsabilidades de governação em agitados períodos de construção do seu país. Recordo, se me permitem, que a República da Guiné-Bissau irrompeu, ainda durante a ditadura portuguesa, como uma nação independente. Uma falta de rigor tem levado alguns a dizer que a Guiné-Bissau assumiu unilateralmente a sua autonomia absoluta, como se tal decisão pudesse ser executada de outra forma.
o PAIGC, seja a guerrilha guinense, ganhou a guerra de libertação perante o país colonizador. Com a portuguesíssima Revolução do 25 de Abril, tornou-se possível um acordo de paz e condições para a transmissão do governo. O que se passou depois é matéria em que não podemos, nós, os portugueses, ou qualquer outro país, ultrapassar a mera observação. Mas adiante. O Espelho de uma Vida, enquanto autobiografia, é uma obra exemplar. Ao longo das suas páginas, o autor diz: esta é a minha família. Fui criado nestas circunstâncias. As minhas ambições juvenis constavam de a minha formação. Teve esteios de cidadãos competentes e amigos, sobretudo guinenses e portugueses, bem como de outros países fraternos. João Fadiá acrescenta: nunca dei um passo para além das minhas possibilidades. Este foi o meu caminho, que não está ainda totalmente percorrido. Nem sei quanto me é ainda preciso andar. Quem ler o livro perceberá o antes e o depois da independência da Guiné-Bissau, encontrando subtilmente como as fronteiras traçadas nos jogos do poder dos europeus colonizadores que têm contribuído para uma percentagem de dissabores no contexto histórico desta e de outras nacionalidades. O Dr. João Fadiá, com O Espelho de uma Vida, produziu um livro pioneiro. Logrou mesmo a mostrar como um cidadão de um país novo se entende a si próprio e refere o aspecto pormenorizado da sua constelação. Sempre encontrou amigos nas suas hierarquias em que esteve integrado. Gente que soube apreciar as suas qualidades, como ele sempre se sentiu agradecido. Como um raro sentido de humildade. Tudo isso e tanto mais tem servido para que esta autobiografia possa ser considerada também um guia estratégico de cidadania. A escrita de autobiografias, quer de homens, de letras, das artes, das ciências, e como esta que poderemos catalogar como da cidadania, poderia já configurar, obtendo uma certa elasticidade canónica, uma história universal dos encontros com o eu, somando-lhe expressões afins, como o caso da epistologia e do memorialismo. E com este livro, sem lisonjas, tem matérias de extraordinária importância para quem quiser estudar a Guiné-Bissau. De passagem, gostaria de referir que muitas têm sido as discussões em torno da definição enciclopédica do vocabulário autobiografia. Curiosamente, é devida ao professor Philippe Lejeune, aquele que se tornou a mais consensual, se não a mais rigorosa das definições, e a que mais tem sido explorada por esse ensaio fora. Disse-nos Lejeune, aliás, há mais de meio século que autobiografia é a narração retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua própria vida quando põe a tónica na sua vida individual e, em particular, na história da sua personalidade. Ora, eu segui para e passo a escrita deste livro. Eu segui para e passo a escrita deste livro, revendo pela simples razão de João Fadiá ter uma formação bastante marcada pela francofonia. E é curioso o numeroso recurso que ele utiliza de algo que poderíamos levar às contradições do seu povo, no contexto guineense. Por isso, em dada altura, o desafiei para que ele dispusesse a recolher e organizar, antes que seja demasiado tarde, uma recolha de literalmente e tradicionalmente a guinendade, sobretudo o capítulo da fabulística da mitografia. Bem, não me desejo alongar, apenas umas notas mais. Por exemplo, no século XIX, Anatole, França, saiu em defesa do ato autobiográfico, ato ou pacto, mas, para o caso, não interessa. Afirmando a favor da autobiografia que não se trata de uma obra de arte, pois não deve nada à moda,
Numa autobiografia disse: ele procura-se apenas o que poderemos designar como verdade humana. E a independência e o Estado da Nação, especializações do Dr. João Fadiá na sua área de ação, com reflexo para a sua competência na elite bancária da Guiné-Bissau. Funções diretivas no Banco Central da Guiné-Bissau, entre outras funções de competente bombeiro burocrático em espírito de missão. Porém, o homem, o cidadão, também constituiu família, tem filhos e netos, e um casamento feliz com a dona Joaninha Buté, com quem obtém o equilíbrio necessário para as suas cada vez mais importantes. E este nosso amigo fala também das suas experiências enquanto governante, como Ministro de Economia e Finanças. Porém, esta autobiografia não é fechada, sem referências emocionadas a grandes nomes de libertação guinense, Amílcar e Luís Cabral. No final do prefácio que escrevi para este livro, eu sugeri que João Fadiá estava aí disponível para funções cidadãs ainda mais decisivas, até porque se trata de um humanista de fibra. E é nesta missão que mais interessa o seu convívio, embora me delicie com as castanhas de caju que de quando em quando me manda uma caixa para eu ir gastando a cerveja que refresca no frigorífico aqui de casa. E permita-me agora, numa saudação muito especial para João Fadiá e para Dr. Paulo Ribeiro, que entendeu pôr-nos à fala e fazer nascer este livro. Um muito obrigado. Deixo-vos então com a apresentação do livro, com o Dr. Henrique. Muito boa tarde. Eu, se calhar, já estaria mais à vontade se me pudesse pôr de pé, porque não sou muito alto. Mas, como disseram que eu tinha que ficar sentado, bom, eu vou me contentar com isso. Aliás, assim não se dá conta que, na verdade, há diferença abismal entre o autor do livro e o apresentador. Muito obrigado, senhor autor. Dizer mais uma vez muito obrigado às pessoas que estão aqui presentes, aos convidados, aos amigos e familiares. Eu incumbo a missão de fazer a apresentação deste livro, que contém 430 páginas. Isto não é obra fácil, como devem calcular. Mas os homens pequenos também fazem obras gigantescas, né? Penso. Por isso, incumbiu a missão de trazer à luz algumas peças, algumas informações, algumas narrações feitas pelo meu irmão. Não sei se vou lhe chamar Ministro das Finanças, Autor de Economia e Finanças, se vou lhe chamar antigo combatente, ou se vou lhe chamar benfiquista, ou se ainda posso lhe chamar... Desculpa. Hoje não uso chamar de benfiquista, porque ontem foi um bocado difícil de gerir durante a noite, né? Apesar da derrota. Mas eu sou sempre, como disse, amigo, tenho afinidades com o Benfica. Digo sempre ao nosso autor. Neste momento, trata-se de um autor, de uma obra, como foi descrita aqui pelas pessoas que me precederam, gigantesca. Narrar a vida desde os primórdios até a data não é nada fácil. Exige uma concentração, uma procura intensa, uma recolha, um trabalho de investigação que leva o seu tempo, leva dias, semanas, noites, anos, etc. Mas cá temos o fruto. Cá temos o produto. Este livro
do autor João Aládio Mamadou Fadia contém 7 capítulos. 7 capítulos e, como já disse, 482 páginas. É uma obra. O autor Fadia, eu francamente não tenho a forma como elogiá-lo, porque fazer um casamento entre ser Ministro das Finanças e conseguir ao mesmo tempo escrever um livro desta magnitude não é obra fácil, não é para toda a gente. Na reforma. Sim, mas de qualquer das formas, eu vejo quão ocupado está este homem em Bissau. E em toda a parte. Não sou o Ministro das Finanças, uma pessoa que tem responsabilidades extraterritoriais. É solicitado aqui em Bissau, em França, em Washington, partout, como dizem os franceses. Não obstante tudo isso, ele conseguiu arranjar tempo para escrever um livro deste tamanho. Como estava a dizer, esse livro tem 7 capítulos, em que faz variados relatos. Desde a infância, fala da família, mas com acento tônico, sobretudo, sobre os desafios que a vida nos oferece, que ele viveu e conviveu. O Dr. Fadia aí enfatiza a vida estudantil. Quem não sabe quanto difícil foi aqui em Portugal e noutras paragens estudar, sair da Guiné para estudar fora. Ele consegue narrar com factos este percurso estudantil. Como também fala do emprego. Eu sei que ele entrou para o Banco Central através de um concurso. E naquela altura era uma exigência que nem toda a gente aguentava. E ficou em primeiro lugar, com valores extremamente elevados, na altura. Isto posso testemunhar. Também fala da questão da sua família. E, neste particular, o autor ainda fala-nos da forma como conseguiu seduzir a sua esposa. E, naqueles tempos não era nada fácil. Tinha que se recorrer, às vezes, a um instrumento que naquela altura existia, que era as mais 100 lindas cartas de amor. Quer dizer, aí para copiar os textos, ver como enquadrar as coisas e tentar por aí ver se consegue, de facto, seduzir a apaixonada, né? E lá conseguiu, com a sua arte, né? Depois, o Dr. Fadia fala-nos, nos capítulos aqui, da sua aventura revolucionária. E isto é um aspecto que, de facto, merece ser salientado, né? Porque naquela altura era um momento muito turbulento da nossa história e que, se fosse apanhado, aí atravessar as lalas, corria o risco de vida. Mas lá foi, né? E aqui foi descrito, portanto, essas peripécias da vida revolucionária, o Dr. João Aládio Fadia. Também, mas antes de finalizar, fala da sua experiência governativa. Esta é a 3ª vez que está no governo. Estar no governo na Guiné-Bissau é uma obra. Mas quando se lhe é pedido para fazer, para prestar contas à nação, muitas vezes nós não hesitamos, temos dificuldades, mas acabamos por aceitar. Ser Ministro da Economia e Finanças na Guiné-Bissau não é nada fácil. Não se gera aquilo que não se tem. Mas naquele país, não digo que as pessoas fazem milagres, mas são experiências que nos levam, às vezes, a frustrações, se me permitam o termo, que nos levam, às vezes, a ficar sem sono, que nos levam, às vezes, a ficar com problemas na família. Enfim, na sociedade de uma maneira geral. Quando se gera o que não chega, cria-se inimigos de formas involuntárias. E o ministro Fadia é a 3ª vez que está como Ministro das Finanças de Guiné-Bissau.
e com destaque para os parceiros internacionais, quer dizer, uma apreciação fora do comum. Porque quando está perante o Fundo Monetário Internacional, os outros parceiros financeiros, para ser apreciado por aquilo que tem feito, por aquilo que se comprometeu a fazer, em termos de benchmarks, como disse, das outras metas qualitativas e quantitativas, não é fácil. Isto requer, de facto, um saber fazer, como dizem, francês, savoir-faire. E o Dr. Fania tem esse atributo, se me permite o termo. Também falou, num dos capítulos, quase no último capítulo, dedicou ao seu país, a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, qual foi aquele escrito? Pela senhora que me antecedeu. Julgo que fez um trabalho exaustivo, que não vale a pena estar a referir. Nós que estamos aqui dentro da sala, já ouvimos falar do país, conhecemos o povo, conhecemos as dificuldades, conhecemos as perspectivas que o país tem, mas também conhecemos, na verdade, a força interna que têm os filhos da Guiné para fazer avançar o país em colaboração com os parceiros internacionais, nomeadamente com Portugal. Dizemos sempre que a nossa porta de entrada é Portugal, para o mundo europeu e para além. Conviver com o povo durante 500 anos é, de facto, um intercâmbio que não se pode desperdiçar num abrir e fechar dos olhos. Quer dizer, aí aprendemos muito boas e mais coisas. Muito mais boas coisas do que as más coisas. Agora, o nosso problema é ser capaz de aplicar as boas regras, as boas práticas para se poder chegar àquilo que a gente pretende como objetivo, desenvolver o país no seu cômputo global. Agora, indo para detalhes, o autor conseguiu enquadrar a sua vivência em locais que vou passar aqui a citar, se me permitam. Bulama. E quando falo de Bulama, quero aqui expressar os meus parabéns, as minhas felicitações a um colega que está aqui dentro desta sala, que de forma, penso, sentida, leu, viu as imagens e intercambiou com o doutor Fadia aqueles pormenores da vida em Bulama. Só um parênteses. Bulama foi a primeira capital da Guiné-Bissau. Em 1947, tenho a impressão, né? 49, transferiu-se, portanto, para Bissau, como capital. E nesse período de tempo, Bulama tinha uma imprensa, que era uma instituição de onde se faziam os documentos oficiais, né, do país, naquela altura, na época colonial, antiga Guiné portuguesa. E o Dr. Fadia, mais o engenheiro Félix Diouf, não sei se está aí na sala. Dr. Félix, posso levantar só para as pessoas verem este senhor que é de Bulama, e orgulham-se de serem chamados bulamenses. E penso que o autor fez referências aqui, narrativas sobre Bulama, que é um dos locais por onde passou, Copalhão de Baixo, um bairro, né, que os guinenses, quer dizer, um bairro mítico, Copalhão de Baixo. Copalhão de Baixo é um bairro que, quando se vai para a cama, quando se anoitece, aí é que as pessoas se acordam. Eu vejo o meu colega Lassana, que está aqui, que não deve, de facto, sentir-se lesado por isso, mas é uma verdade que eu estou aqui a querer referir. Copelão do Baixo, que tinha certas pessoas veneradas da Guiné-Bissau, eu posso aqui citar algumas delas. Eu tenho o Malanjai, este foi antigo locutor numa das línguas nacionais da Guiné-Bissau. Temos Alfo Marussou, temos Copelão de Baixo Ansuman de Bangura, temos Copelão de Baixo do Mamão Nujabi e outros, para não citar mais, né? Aqui só me referir a algumas figuras
que naquele bairro são pessoas respeitadas, acarinhadas, quer dizer, são monumentos daquele bairro, né? E que muita falta hoje em dia estão a deixar, porque não é só ser pai de uma família, mas ser pai de um bairro, de um grupo de gente que servia de referência naqueles velhos bons tempos. E até hoje já não temos essa gente, infelizmente. Pronto, mas esse é o destino. O doutor Fadia fala também de Bambarinca, fala de Jabicunda, locais por onde passou, né? Fez referência a isso tudo, para não ser ingrato, se me permite o termo, em relação àquilo que ele viveu e conviveu naquelas zonas por onde ele passou, teve uma vida provincial, se quisermos dizer assim, né? Também o doutor Fadia fala dos seus progenitores, quer dizer, da família, pai e mãe, de forma muito emocionada. Quer dizer, se pudesse ter nesta sala hoje uma destas figuras, seria um outro alento para o escritor, mas a vida é feita dessas. As gerações se sucedem, né, em função do tempo. E ele fala de forma muito apaixonada dos seus pais, num dos capítulos. E mostra ainda nesta obra também no capítulo de estudos, a forma como ele fez esse percurso, passando pela escola primária, né, ensino básico em Bissau, Bambarinca, ciclo preparatório, Marechal Carmona, naquela altura, era a designação do ciclo da instituição, e depois o Liceu Nacional Kwame Nkrumah, passando pela Escola Técnica Vitorino Costa. Também, num dos capítulos aqui, fala dos sacrifícios consentidos para se formar aqui em Lisboa, Portugal. Onde fez a sua formação no ISCAL, que eu gostaria que me permitissem, tanto, saudar vivamente os professores que estão aqui presentes e que fazem parte desta nobre instituição na qual se formou o Dr. João Alhaji Mamadou Fadia, né? Aí é que ele se fez homem profissionalmente. Portanto, quando se é formado numa escola com essa reputação, uma formação técnica específica sobre uma área, não temos nada que senão agradecer àqueles que estiveram à nossa frente e que nos deram, né, o máximo de experiências, de conhecimentos com o qual hoje estamos a guiar a nossa vida profissional. Portanto, um obrigado do fundo do coração para esses professores que estão aqui presentes do ISCAL. Posteriormente, o Dr. Fadia também fala da sua experiência na banca, onde passou 40 e tal anos. Ser quadro do Banco Central, para nós, porque eu sou do Banco Central, é um privilégio. É uma escola onde se aprende a fazer coisas com rigor, disciplina, integridade e profissionalismo, acima de tudo. São valores cardinais do Banco Central da África Ocidental. Portanto, o Dr. Fadia, o autor, entrou para o Banco Nacional Tamarino. Fez uma passagem, passou para o Banco Nacional e, posteriormente, para o BCAO, com a nossa adesão ao EMOA. Eu queria aproveitar aqui uma oportunidade para agradecer os colegas com quem o Dr. Fadia fez essa caminhada, entre os quais tenho aqui à minha frente o Dr. Mamadou Baldé, o Sr. Sidibé, o Dr. Sidibé, sim, e mais o Sr. Sani, sim, o nosso grande amigo do Banco de Açores naquela altura, né? E mais colegas que eventualmente possam estar aqui nesta sala, aqui eu não me referi, não me chamei pelos nomes. Portanto, dizer que o percurso do Banco Central do Dr. Fadia, o doutor, eu apanhei parte, quando entrei, ele estava como administrador da área da contabilidade. Administrador da área da contabilidade, eu entrei para estudos econômicos e estatística,
E daí nós, portanto, quem conhece a estatística sabe que a estatística funciona a partir dos elementos que saem da contabilidade. Porque a elaboração de contas monetárias provém, sobretudo, das informações que nós recebemos do Serviço da Contabilidade e de outros departamentos. Portanto, era uma ligação intrínseca com o doutor Fadia, um amigo, desde a minha altura, da minha admissão no Banco Central, em 90, ele já lá estava há largos anos, e até hoje estamos unidos por este fio profissional, este brio, esta amizade. Penso que vale a pena aqui enaltecer. Na UEMOA, o Dr. Fadia exerceu várias funções. Destacou no livro. E também explicou o quanto foi difícil conseguir a nossa negociações para entrar na UEMOA. Falo dessa experiência. E, mais uma vez, reitero que as minhas saudações aos colegas que estão aqui da banca. E, em particular, tenho aqui um amigo, o Luís, que também esteve, o senhor doutor Ameiro, o doutor Luís, e outros diretores que estiveram, o senhor Agostinho Oliveira, sim, grande Agostinho Oliveira. Portanto, esses foram pessoas com quem nós lidamos, né, naquela altura, e que, na verdade, corresponderam imediatamente aos apelos que nós fizemos naquela altura, porque, como se sabe, um banco cria-se a partir do investimento de um plano financeiro, um plano de negócio, e tendo em conta também os riscos inerentes à profissão, porque a praça para onde se vai instalar a instituição financeira tem que ser tida em conta os aspectos riscos inerentes e, enfim, todos os aspectos também que têm a ver com outras infraestruturas que podem garantir um normal funcionamento da instituição. E os senhores sabem melhor do que eu que o problema que se põe na eletricidade era um custo enorme para a banca, né, para os investidores nessa área. Mas mesmo assim aceitaram o desafio, foram lá e conseguimos, na verdade, conviver e viver e fazer pelo menos aquilo que nos coube como banco comercial, né, e, bom, banco da primeira linha, né, que nós chamamos na gíria bancos criadores de dinheiro, nesse aspecto. Portanto, Dr. Fadia também falou no livro e fez apresentou algumas lembranças sobretudo informando em síntese no mundo em que ele viveu, traz para a nossa memória, sobretudo a minha geração, muitas informações que nos fez lembrar do passado, né, abordando temas nacionais e internacionais da economia, ciência, tecnologia, cultura, esporte, etc. Bom, para além disso, o Dr. Fadia, como sabeis, ele, como dizia, falou da conquista da independência, né, e o processo para além de envolvimento do pessoal, que trouxe testemunhas aqui, muito importantes, destacou figuras importantes, também deixou marcas da prestação de contas sobre as passagens de exercício nos ministérios, em detalhes. Finalmente, o Fadia informa e aborda questões atuais e do passado, muito importantes, né, sob o ponto de vista de melhor conhecimento da realidade guineense. Curiosamente, identifica problemas que enfermam a gestão da coisa pública. Ele, nesse aspecto, penso que ousou meter o dedo na ferida, né? Dificuldades que, de falar a verdade, têm impedido o país, né, cumprir com a sua responsabilidade. Portanto, esta questão da gestão da coisa pública foi aqui referenciada e foi tratada pelo Dr. Fadia. Penso que quando um governante de Sousa colocou numa outra posição para fazer uma retrospectiva, uma análise sintética daquilo que são os problemas com os quais o país se enfrenta meramente em relação à gestão da coisa pública, isso, na verdade, merece ser realçado. E aponta soluções, né? Aponta soluções, né? E entre os quais ele assenta as soluções em dois pilares. O primeiro pilar fala da liderança, e depois fala da justiça.
Se me permita só meter daqui em dois tempos. Portanto, justiça, os colegas sabem que passaram pela Guiné e que estiveram no sistema bancário. É um dos handicaps que tem, na verdade, entravado certos investimentos na área da banca. Porque quando se sabe que um cliente vai ao guichê do banco, pede crédito, faz o procedimento bancário, ele atribui o crédito em função de um plano de investimento que faz e de um plano de amortização também que o banco estabelece. Aí então começa a operação. E se por acaso, por uma outra razão, calhar que a pessoa não cumpre com aquilo que está no programa, no plano, né, de amortização, ele pedir as contas, porque tem o Conselho de Administração que está do outro lado a pedir. E caso é não cumprimento, a pessoa é levada à justiça. E depois, como é que se pode fazer para reaver o crédito? Eu penso que as pessoas que estão na banca sabem e podem confirmar isto. Portanto, por isso é que o Dr. Fadi aponta como uma das soluções é a justiça. O reforço aparece como solução a justiça. Portanto, isto é que poderá contribuir para virar a página e colocar o país no rumo certo. Portanto, eu tenho aqui nesta sala a minha prima, a doutora Seu, que sabe dos contornos da justiça, e não queria que deixar passar esta oportunidade sem dizer que a pessoa conhece muito bem a matéria e exerceu altas funções no aparelho da justiça de Guiné-Bissau e sabe os problemas com os quais esta instituição, ou seja, este aparelho do Estado está confrontado, né? E tanto o Dr. Fadi ainda fala num dos capítulos, portanto, textos relacionados com a criação do movimento libertador, fala da pessoa da Mica Cabral, Luís Cabral, Antônio Espínola, Zé Francisco, e fala da Operação Mar Verde, enfim, uma série de aspectos que ele aqui referiu. E uma nota final que eu constatei no livro é que vale a pena ser lido e partilhado. O valor que ele atribui à amizade, à família, à sociedade, do saber, à cultura, do modo geral, à vida guinense, o trabalho ilustrar o presente e o passado, portanto, são aspectos importantes. Mas deixem-me só dizer uma coisa antes de finalizar, se calhar. O Dr. Faria fez questão de oferecer esse livro ao primeiro governador do Banco Central, o Dr. Vítor Freire Monteiro. Quando leu a obra, né, esfolheou a obra, o livro, foi trás, frente e tal, no final disse ao Fadia: este livro o senhor fez por nós e para nós. O que eu posso dizer é que este livro deve ser lido. Estou aqui a parafrasear as palavras do Dr. Vítor Freire Monteiro, falecido, que foi uma das personalidades que, a nível da banca, teve uma influência ímpar. Formou as pessoas, cuidou das pessoas, acarinhou o banco, os bancos. Enfim, era um homem especial nesta matéria, nesta instituição bancária. E serviu de pai, e formador, de tudo, para os quadros da banca. Eu recebi também das mãos deste homem as obras que me deu, as cartas escritas pela Mica Cabral, né, as cartas trocadas na Casa do Império, né, com as pessoas daquela altura. Portanto, posso, por aqui, se me permitir, chorotor, meu digníssimo irmão, os meus caros convidados, parar por aqui, desejando que nós todos que estamos aqui nesta sala tenhamos um bocado de tempo para ler este livro, que vale a pena, porque a partir daí, como disse a minha senhora que me precedeu, passamos a conhecer melhor a história da Guiné, a história do povo guinense, as diferentes etapas por que passou o país e, consequentemente, da pessoa que escreveu o livro. Quer dizer, um percurso da vida que não é fácil. Narrar a vida de uma pessoa, eu não acho que não possa ser uma obra completa. A gente faz aquilo que a gente lembrar, né, a gente recordar, mas fica sempre por trás de alguma coisa. Isso posso crer. Eu sei que o autor sabe disso. Por isso, quando puder, que faça sempre outra coisa. Que acrescente aquilo que tem vindo a fazer até aqui, com mais obras. Que Deus lhe dê força
e que a família possa acompanhar nesta andança, porque de economista passar para escritor não é nada fácil. Aliás, alguém disse aqui, eu não conhecia essa virtude do Dr. Fadia, este atributo de sair de eminente quadro da área econômica para passar para a literatura. Não é para toda a gente. Senhor Autor, desejar sorte e maiores felicidades deste mundo. Conte connosco, estamos sempre dispostos a empurrá-lo, a andar e a dar o nosso melhor. Muito obrigado. Bom, agora acaba o dono da missa, né? Vou usar a palavra, obrigado. Eu quero ser ainda muito mais alto do que Não, não pode, isso é injustiça. Eric, a Khadija, o Dr. Arquiteto João, que me precederam. Tive que fazer uma cábula, porque nesta sala está um dos meus professores que me deve 2 pontos desde 1986. E quando lhe convidei, ainda tivemos a trocar quem é que deve a quem. Porque disse-lhe bom dia, disse, mas já passou do meio-dia, boa tarde. Eu disse, bom, já vejo que não posso reclamar os meus 2 pontos. Mas quando ele se despediu, disse bom dia. Ele disse, falhei agora. Eu disse, bom, já tenho direito de lhe cobrar, porque você também falhou. Num teste, acabei o teste muito cedo, entreguei e ele logo pegou a ler. Disse assim, Fadia, já te apanhei mais uma vez. E tirou-me 2 pontos. E reconheceu. Reconheceu e sempre que lança livros, é o Dr. Carlos Alberto Batista da Costa, oferece-me livros e põe lá sempre em compensação dos 2 pontos que eu fiquei lá de ver. Muito obrigado. Hoje, se me permitem, estou emocionado, mas estou de veras honrado, porque vejo aqui personalidades, amigos, que aceitaram, de facto, vir passar este momento connosco, de lançamento do, eu não chamo o meu livro, digo nosso livro, né? Nosso livro, porque para gente da nossa geração, o que eu relato todos se revêem no livro. Como é que surgiu o livro? Estava reformado depois de tantos anos no quartel, porque o Banco Central é um quartel, quase. Tive que sair um bocadinho do ciclo lá da área da casa. Arranjei um sítio numa quinta, perto de Bissau. Ia lá sentar e disse, mas por que eu não vou escrever um livro? Toda a gente me diz, Fadia, tu tens tanta experiência, viveste tanta... Quando troco impressões com os colegas, e às tantas, comecei a alinhavar alguns textos, eu disse, bom, vou entrar nessa aventura, e entrei na aventura, e saiu o livro, que é nosso livro. Ele sabe porque que eu digo isso. E há outros que se revêem. O meu mais velho, o engenheiro Félix Diouf, de Bulama, eu era pequenino, ele é colega do meu irmão, deve ter 7 ou 8 anos mais velhos do que eu, e, portanto, andávamos lá atrás deles, etc. Mostrei-lhe um bocadinho do livro, viu as fotografias. Aliás, devo acrescentar isso com devida modéstia, que o livro tem centenas de fotografias. Só colecionar essas fotografias é uma obra. O meu, permitam-me dizer que é pai, para mim, o Leopoldo Alves, quando viu as fotos deles, seu Marroto, onde é que foi buscar essas fotografias? Não sabia que eu sou um colecionador de muitas coisas, entre eles as fotografias. O livro tem textos meus, mas também aqui está um antigo combatente, porque visitou-me, ofereci-lhe um livro
Ele, quando folheou, disse: "Poxa, doutor, eu não sabia que você também foi turra." Está aqui o doutor Faria, Sampaio Faria. Portanto, eu sou muito colecionador de livros editados por antigos combatentes e que revelam, de facto, histórias que passaram durante a guerra, etc. Portanto, eu coleciono esses livros, gosto de ler quando tenho tempo, e vi muitos capítulos interessantes que eu fui buscar e citei no meu livro, porque penso que é importante partilhar e ajuda, de facto, a conhecer melhor a Guiné, como o Dr. Vial Moutinho disse. Estou a ver que estou a sair da minha cábula. Deixa-me entrar, senão vou ser muito longo. Antes, não está cá o Sr. Secretário-Geral da UCLA. Já chegou? Mas... Portanto, obrigado. Sr. Secretário-Geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho. É a primeira linha da minha cábula, né? Portanto, excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me primeiramente agradecer a vossa presença neste ato de lançamento do que intitulei Nosso Livro, que muito me honra. Há bocadinho, quando digo nosso livro, não é só em relação aos guinenses. No livro está uma frase do meu grande amigo, diretor do Banco de Tesouros, Dr. Agostinho Oliveira, que uma vez, num jantar com o Dr. Alípio Dias, fomos conversando e saiu lá com uma frase que viu num restaurante, escrito assim, esta frase: "Seja feliz enquanto é vivo, porque vai estar morto durante muito tempo." E cada vez que trocamos correspondência, acabamos sempre nesse... Portanto, o nome dele está no livro, o Álvaro Amieiro, benfiquista, não sou o único. Aqui na sala também está o Lampreia, o Carlos Costa, que me deve 2 pontos, eu referi isso, e o meu grande homem grande, que eu chamo homem grande, pai, o Dr. Leopoldo. Também citei o Dr. Paulo Ribeiro, grande oftalmologista, veio exclusivamente do Porto, assim como o Dr. Sampaio Faria e o filho, para vir assistir a este ato. Bom, não queria começar a particularizar, senão vamos ver cada um de onde é que vem, etc. Portanto, o livro é nosso, porque tem referências, de facto, de todos os que eu encontrei e que me marcaram, de facto, durante a minha atividade, de uma ou de outra maneira. Queria estender os agradecimentos também a tantos outros convidados que não puderam honrar-nos com a sua presença, apesar de terem manifestado interesse em tomar parte neste ato. Aliás, o Sr. Embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, o Dr. Hélder Vaz, que esteve em missão de serviço em Bissau, não conseguiu chegar a tempo de se juntar a nós devido a problemas técnicos com o voo que devia apanhar na terça-feira passada. Contudo, fez-se representar pela Ministra Conselheira da Embaixada, a Senhora Florzinha da Costa Monteiro, e aproveito para mandar muito obrigado pelo contributo da Embaixada na organização deste evento. Estão cá muitos convidados, graças, de facto, à nossa Embaixada. Devo salientar desde agora que troquei impressões com o Dr. Hélder Vaz sobre a intenção de doar o produto da venda dos livros, e sugeriu-me que fosse a favor das crianças guinenses internadas nos serviços de oncologia infantil do IPO. Portanto, o que naturalmente aceitei, e, portanto, todo o produto da venda do livro vai ser canalizado para... Portanto, a vossa presença aqui hoje é um gesto de simpatia para comigo que muito aprecio e ficará marcado na minha memória para sempre, pois sei que o que justifica dispensarem o vosso precioso tempo para
virem até o auditório da UCLA partilhar esse momento comigo. Não me referi ao Dr. Luís Almeida, foi diretor de um banco comercial e que temos muitas coisas para contar, né? E está também no livro. Também gostaria de destacar a simpatia e a bondade da direção da UCLA, que aceitou conceder-me este magnífico espaço gratuitamente para o lançamento do livro. Aliás, esta nossa instituição tem marcado, de facto, a vida cultural dos países da CPLP, oferecendo condições para a realização de manifestações e eventos similares. Meu ilustre Dr. Vítor Ramalho, na sua qualidade de secretário-geral da UCLA, aceito os meus sinceros agradecimentos pelo seu apoio que me concedeu desde a primeira hora para a materialização do lançamento do nosso livro. Agradecimentos extensivos a todo o pessoal integrante da vossa instituição, doutora Anabela e mais colegas. Um agradecimento especial vai igualmente para a minha sobrinha Khadija, que tudo fez para a realização deste lançamento em Portugal. Encorajou-me, arranjou-me os contactos e, de facto, ela é magnífica neste aspecto, porque há sensivelmente um ano fizemos o lançamento do livro em Bissau e ela foi, de facto, a mestre de cerimónia do evento. Aos apresentadores, primeiramente gostaria de destacar o escritor Vial Moutinho, que conheci através do amigo Dr. Paulo Ribeiro, médico oftalmologista da cidade do Porto, que não poupou seu precioso tempo na revisão do livro e também foi o autor do prefácio. Hoje, por motivos de força maior, não pôde cá estar fisicamente, mas deixou a sua mensagem, né, que foi lida pela Khadija, que demonstra o seu empenho na materialização desta minha aventura. Porque o Henrique disse que não sabia que um dia eu poderia estar... eu não sou académico nem escritor. Hein? Foi uma aventura e espero que seja a última, né? Apesar de a idade não perdoa. Devia cá estar hoje também alguns amigos que não conseguiram apanhar o avião, mas o amigo e colega Henrique Horta fez a apresentação e quero lhe agradecer muito sinceramente, muito obrigado. Dizer que o Henrique é sportinguista. E quando as coisas correm mal, diz logo que, sabe, eu tenho afinidades com o Benfica, para não ouvir mais, né? Mas o Henrique, como ele disse, é um velho conhecido, nós trabalhamos na banca e temos muita coisa para contar. Eu vi uma novela portuguesa que é Pai à Força. Eu considero-me ministro à força. Uma vez, o Presidente da República chamou-me, era diretor nacional do Banco Central, do BCAO, espécie de, no sistema Banco Central Europeu, eu chefe lá da Banca Central no país, disse-me, olha, eu quero nomear Ministro das Finanças. Eu disse, eu não posso. Não, tem que ser. Eu disse, não posso. Mas eu disse, não se preocupe, Sr. Presidente, eu arranjo uma pessoa. Arranjo uma pessoa? Sim, eu arranjo o Henrique. E arranjei-lhe o Henrique. Elogiei o Henrique, mostrei que eu conhecia e tudo mais. O Henrique foi para ministro. Mas ele sofreu. Porque quando cheguei, eu tenho a minha forma de estar. Entre nós está o secretário de Estado do Tesouro, que é um colega que eu aprecio muito. Ele sabe, lá no Ministério das Finanças está tudo limpinho, não está ninguém a chatear. Mas no tempo de Henrique, disseram-me, contaram-me, que até as escadarias estavam cheias de pessoas que iam lá chatear. E uma vez, esses guarda-costas, por vezes, contam coisas, né? E contaram-me que, de vez em quando, o guarda-costas abria a porta da varanda, né? Traseira, e acompanhava, dizia, não, ele está com fome, não comeu ainda.
Portanto, ele sofreu um bocadinho, né? Nesta andança. Portanto, é uma pessoa que trabalhou muito conosco, é economista, trabalhou na área dos estudos e é conhecido, portanto, de muitos colegas aqui presentes da banca. Ainda sobre o livro, eu tenho aqui o meu condiscípulo, ele é arquiteto, de nome João Carlos Barros, que foi quem me concebeu a capa do livro e sugeriu até o título, O Espelho de uma Vida. Eu vim cá num belo mês de dezembro e janeiro, pleno inverno, lá apanhava, íamos... Ele é que me arranjou também a gráfica, né? Íamos lá fazer a revisão com o compositor, a desenhar a capa. E ele é o senhor dos pincéis. Ia estar aqui uma pessoa que ia contar as virtudes do arquiteto João Carlos. João Carlos tinha tanto jeito com os pincéis, ele agora é pintor, faz quadros, vende, e desenhava, de vez em quando não gostava, deitava no lixo. E aquele colega que devia cá estar, que não veio, não fazia outra coisa senão esperar a oportunidade. Quando o João Carlos deita o desenho fora, ele apanha e vai, chega a casa. Quando está a machucar, pega num ferro, tenta, passa até endireitar e entrega. Portanto, era como ele se desenrascava na disciplina de desenho. Portanto, o João Carlos é um pintor agora, né, vive cá, e está ali ao fundo. Também perdeu os cabelos como eu. É um coautor do livro. E é sportinguista por cima. Só tenho amigos sportinguistas. O secretário está também sportinguista. Obrigou-me... Bom, Porto não... Ah, bom. Tá. Ele obrigou-me a usar uma caneta durante um ano, uma caneta de Sporting, né? Para o Sporting Clube de Portugal, mas usava e assinava. Felizmente acabou a tinta e deitei fora, não substituí. Queria também dizer que para um livro de memórias, né, muitas coisas nos escapam, por isso gostaria de agradecer a todos que me ajudaram. Está no livro. Recordar os nomes, locais, datas, etc., que me permitiram narrar factos com maior precisão. E também gostaria de aproveitar aqui para agradecer a gráfica ACD Print, a Dona Rosa, que teve sempre paciência, está aí conosco, de, enfim, nos abrir a oficina até à meia-noite, né? Para poder trabalhar e finalizar o livro. E, neste momento, estou a fazer a apresentação aqui em Portugal, a família está na Guiné, mas saibam que, de facto, agradecem a vossa honrosa presença aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e um bem-aja a todos. Muito obrigado. E desculpem se não citei todos os nomes, né? Mas praticamente todos são meus... Há aí uns dois velhotes, meus mais velhos, o Sidibé, olha, o Aires Menezes, que foi meu primeiro chefe no banco, está ali ao fundo. E hoje está de gravata até. E o Carlos Costa também disse que eu lhe obriguei a vir de gravata durante muitos anos. Olha, para mim é desgraça, porque aí vou perder 4 pontos de certeza absoluta. Ok, obrigado. Obrigada, boa noite. Agradecemos a todos os presentes e pedimos para encaminhar para a compra e os livros autografados.
e de seguida temos um simpático cocktail ali fora no jardim à direita. Obrigada a todos pela presença e o resto de uma boa noite.